da reforma do Código Tributário. Pessoal, vou começar com essa matéria aqui, o antagonista trouxe a matéria dizendo que Lira dá recado a Bolsonaro, abre aspas, erra quem tenta politizar a reforma tributária, fecha aspas. Ora, inclusive foi até o tema, essa foto eu botei aqui na capinha da nossa transmissão, né? E eu falo o seguinte, matéria política discutida no ambiente político, que é o parlamento, onde todos são políticos, não vai se politizar aquela discussão? Não mete essa, né, o Arthur Lira? Pô, mandou malzão. Eu já falei várias vezes aqui que eu não confio no Arthur Lira, tá, pessoal? Não confio mesmo. Ainda mais essa pressa dele em colocar em votação o Código Tributário é muito estranha. Ninguém sabe realmente o que ele andou ali acertando com o vovô Nine Gagá nesses últimos dias aí para ter essa pressa toda. Mas vamos ver a matéria aqui e na sequência a gente engata outras referentes à reforma tributária. O presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou nesta quarta-feira 5 que, abre aspas, erra quem tenta politizar a reforma tributária. Ele já quer ali botar ali o insucesso dele aí nessa caminhada para tentar aprovar o Código Tributário amanhã ou sexta-feira no máximo, na conta do presidente Bolsonaro, tá? Escreva o que eu estou falando aí, ele está caminhando para essa direção. Eu nunca confiei, confiei um pouco nele, mas nunca confiei plenamente no Arthur Lira. Abre aspas aí para o Arthur Lira. Erra quem neste momento tenta politizar a reforma tributária. Essa é uma pauta importantíssima para o país. É uma pauta federativa. É uma pauta de Brasil. Precisamos procurar um texto que seja neutro, que não aumente carga. A gente precisa afastar todas as versões que quem não quer a aprovação da reforma tenta imputar. Mas nós não vamos ceder. Fecha aspas, disse Lira. Quem é ele para falar que não vai ceder se a sociedade que não quer? Por que fazer de uma forma tão assodada, sem realmente dar transparência a essa reforma, sem discutir com todos os setores da sociedade? Então, continua muito mal aí o Arthur Lira nesse segundo mandato dele, tá? Isso serve de ensinamento para a gente, pessoal, quando findar o mandato do Arthur Lira e também do Rodrigo Pacheco, não deixarmos, fazermos de tudo para que os seus indicados não sejam eleitos, para substituí-los, porque senão nós vamos continuar nessa mesmice de sempre aí. Projetos engavetados, projetos sendo usados como moeda de troca para extorquir o executivo, não podemos permitir isso, essa prática no nosso poder legislativo federal. No dia de hoje, o Lula, né, o vovô Nine Gagá, ele liberou 2,1 bilhões de reais em emendas parlamentares. Olha, o antagonista trouxe a matéria e ele bateu o recorde, né, de liberação de emendas em um único dia. Vamos ver aqui o resumo dessa investida dele aí. Ele está louquinho para aprovar a matéria, o projeto de lei do CARF, também o arcabouço fiscal e se essa reforma draconiana aí do nosso Código Tributário. Em meio às negociações sobre a reforma tributária, Lula liberou 2,1 bilhões de reais em emendas parlamentares. O novo recorde foi registrado na terça-feira 4, ontem, e mais uma vez concentrou em recursos do Ministério da Saúde. Até então, a maior liberação havia sido registrada no final de maio, quando o Congresso discutia a aprovação da MP, que reestruturou a esplanada dos ministérios, a chamada MP dos Ministérios. Na ocasião, o Planalto liberou 1,7 bilhão de reais em emendas. E agora nós vamos ver aqui, pessoal, daqui um pouquinho, quais os partidos, quanto cada partido recebeu ali dessa liberação de emenda. Segundo a Folha de São Paulo, do total repassado ontem, 1,42 bilhão de reais foram destinados a bancadas estaduais. A maior parte do valor foi direcionada à bancada do Maranhão, né? Olha aí, a bancada do Maranhão, com 171,1 milhões de reais, seguida por Santa Catarina, com 147,9 milhões de reais. O Lula não, eu trouxe esse print aí só para contextualizar com os senhores o seguinte, porque o Lira quer imputar aí um insucesso na aprovação da PEC 45 da reforma tributária ao presidente Bolsonaro, tá? Eles já estão armando tudo isso aí para botar na conta do presidente Bolsonaro. Só que dia 5/6, né, 5 de junho agora, mês passado, o Lula e o Lira se reuniram no Alvorada
após crise da articulação política. Então, será que lá eles não politizaram ou eles fizeram... são dois políticos, se eles não tiveram uma reunião para tratar de assuntos políticos, é estranho. Então, eles trataram de outros assuntos. Dentre eles, poderia ser a negociatas, né? Então, assim, já que ele deixou bem claro que essa matéria não pode ser politizada, se ela não pode ser politizada, ela pode ser o quê? Então, não pode, é muito estranha essa situação aí. Vamos ver também ali, isso aí foi a revista Exame, né, o portal da revista Exame, que trouxe essa matéria quando da reunião. A outra aqui da Veja, ela trouxe um outro detalhezinho que eu até achei bacana aqui, por meio do jornalista ali, Robson Bonin, publicada também no dia 5 de junho. Arthur Lira se reúne com Lula no Palácio Alvorada. O encontro fora da agenda, olha aí, fora da agenda, ocorre em meio à crise entre o presidente da Câmara e o governo. Então esse detalhe aí que a reunião foi feita fora da agenda. Foi ali, eles resolveram se encontrar de forma assodada e muito, muito assim estranha. Aí eles foram lá, conversaram, aí de lá para cá o Lira já começou a mudar ali o seu espírito, que é dar celeridade às matérias do governo lá na Câmara Federal. Mas o importante é que a oposição ela está bastante coesa e decidida a obstruir a pauta e com isso evitar que a PEC da reforma tributária seja aprovada na Câmara. Se ela não for aprovada na Câmara, bye bye, só poderá ser reapresentada o ano que vem. Então, essa aí é a PEC número 45. Vamos ficar todos de olho, e é mais uma matéria que, após passar essa matéria aí, eu irei atribuir pontuação aos deputados federais de Goiás, onde o nosso ranking, eu estou atualizando o nosso ranking ali, logo após as votações polêmicas. Aqueles deputados de Goiás que votam contra a sociedade, eles perdem 10 pontos no meu ranking. Aqueles que defendem a sociedade ganham 10 pontos. Aqueles que se abstenham perdem 5 pontos e aqueles que faltam ficam zerados naquela matéria. E assim a gente está construindo o nosso ranking. Vai ficar bonito o nosso ranking daqui 3 anos e pouco. Poder 360 está trazendo a matéria dizendo que PP e PL são os mais beneficiados em novo recorde de emendas. Vamos aí, quero ver, eu quero saber de quantos desses 99, quantos deputados realmente vão se safar, vão escapar dessa investida diabólica aí do governo Nine, vovô Nine Gagá. Tiago Mali trouxe a matéria, jornalista. O governo registrou novo recorde no empenho de emendas de congressistas em um dia, 2,1 bilhões de reais reservados no orçamento na terça-feira 4. Olha, pessoal, tá ali, ó, empenhados, tá? O empenho é a primeira fase de uma despesa pública. Logo depois vem a liquidação e a posteriori vem o pagamento. Assim, eu ia rir bastante se esses parlamentares que receberam, que foram empenhados esses valores, e aí fossem lá votar a favor do Nine, e depois que eles votassem, o Nine anulasse os empenhos. Seria muito cômico, porque nessas fases de despesa, o empenho ele pode ser anulado. A liquidação já não mais pode ser anulada. Mas essa fase do empenho aí não garante nada. Só mostra que tem uma verba reservada ali e a pessoa pode até já contratar com o fornecedor. Mas é muito arriscado neste momento. O maior valor foi para bancadas estaduais e temáticas, 1,4 bilhão de reais. Outros 707 milhões de reais foram distribuídos para emendas indicadas por congressistas de diferentes partidos. Nesse grupo se destacam duas siglas de fora da base aliada do governo, que são elas aí, né? Então, o PP levando 281 milhões de reais, esses parlamentares do PP não são de confiança, a gente pode citar aí o Arthur Lira, né? Que não são de confiança. Então, isso aí vai debandar logo, vai se encostar lá no desgoverno, no vovô Nine Gagá. E o PL, que recebeu 144 milhões de reais empenhado dessa verba aí das emendas parlamentares. Bato nessa tecla de novo, eu estou ansioso para saber quantos desse aí vão desertar do PL e também desse posicionamento aí conservador e de direita. Eu sei que desses 99 aí, muitos foram na onda do presidente Bolsonaro, né? Muitos não, alguns foram, né? Eu quero acreditar que a maioria realmente seja conservadora e de direita e que tenha capacidade e o quórum suficiente para poder obstruir as pautas relevantes que ainda não estão bem esclarecidas no tocante
a vida da sociedade no modo geral, que é essa aí desse Código Tributário, que já está em discussão no Congresso Nacional, pessoal, há muitos anos. Então a matéria tributária ela não pode ser decidida assim a toque de caixas, né? A tabela aqui com valor de todos os partidos. Também o Poder 360 que trouxe aí essa tabela para a gente. Aí. Vamos dar uma olhada aqui. PP é o primeiro com 281,3 bilhões de reais, PL 144,100 milhões de reais, PSDB 53,5 milhões de reais, União Brasil 53,5 milhões de reais, Partido Novo, 36,5 milhões de reais, PTB, 31,1 milhões de reais, MDB, 28,4 milhões de reais, Republicanos, 26,9 milhões de reais, PSD, 12,1 milhões de reais, Podemos, 9,9 milhões de reais, PT, 8,4 milhões de reais, PSC, 6,9 milhões de reais, PDT, 5,2 milhões de reais, PSB, 3,1 milhões de reais, Rede, 2,4 milhões de reais, Avante, 1,2 milhão de reais, Cidadania, 800 mil reais, PROS, 700 mil reais, PSOL, 700 mil reais, PCdoB, 600 mil reais e Solidariedade, 100 mil reais. Então, totalizando lá, essa não é mole, não, totalizando 1,4 bilhão de reais. É isso aí, pessoal. Vamos ver que bagaceira vai dar depois disso tudo aí, distribuindo esses dinheiros aí. Não dá para confiar nesse governo, ele está empenhando, mas não quer dizer, não é seguro, não é certeza que irá pagar. Quem mais recebeu na reserva recorde de emendas? São os 10 maiores contemplados aí, parlamentares contemplados. São eles, pessoal. Eliane Nogueira, né, senadora do PP. Deixa eu até aumentar aqui um pouquinho, porque para facilitar a minha leitura aí. Vamos lá. PP Piauí, 28,1 milhões de reais. Senador Plínio Valério, PSDB Amazonas, 21,3 milhões de reais. Maílza Gomes, senadora, PP Acre, 20,1 milhões de reais. Márcio Labre, deputado federal, PL Rio de Janeiro, 18,9 milhões de reais. Carlos Portinho, senador, PL Rio de Janeiro, 17,7 milhões de reais. Pastor Gil, é esse aí que eu falei, o deputado federal lá do Maranhão, né, que assinou a CPMI, depois retirou a assinatura dele da CPMI. Então esse deputado aí não é de confiança. Ele está recebendo aí 15,5 milhões de reais, PL Maranhão. Zequinha Marinho, senador, PL Pará, 55,2 milhões, 15,2 milhões de reais. Iracema Portela, deputada federal, PP Piauí, 15,2 milhões de reais. Deixa eu só subir aqui. Osmar Serragli, PP Paraná, 14,4 milhões de reais. E Franco Cartafina, deputado federal, 14,2 milhões de reais. O Osmar e o Franco, ambos são deputados federais, que eu não havia falado ali qual o cargo do Osmar, né? E é isso aí, pessoal. Então vamos ver realmente como é que serão os comportamentos dessas bancadas, desses partidos e desses parlamentares na votação aí da PEC 45 da reforma tributária, que é algo assombroso para a sociedade brasileira. Não é coisa boa. Se fosse uma coisa boa, eles tinham feito vídeos, já tinham publicado aí nas redes sociais, no Partido dos Trabalhadores. A Rede Globo está levando dinheiro também, está divulgando aí. Mas se não dão essa publicidade, porque não tem coisa boa para a sociedade brasileira aí, nesse angu tem caroço, como diz aí o dito popular. Então vamos ficar ligados e atentos a toda essa situação.